Olá, eu sou o Dair Comin e este é o canal Criptomente. E aqui nós falamos sobre psicologia financeira, falamos sobre o impacto das emoções nas nossas escolhas ligadas ao dinheiro, ligadas ao investimento, crenças limitantes, enfim, toda a parte emocional, tudo que envolve a nossa tomada de decisão em relação aos investimentos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque realmente faz toda a diferença dentro do seu processo de escolha, tomada de decisão aí na sua jornada de investimento, de enriquecimento, né, de proteger o seu capital e fazê-lo aumentar gradativamente. E o tema do vídeo de hoje é para falar sobre o fato de que o entendimento gera interesse, né? Por vezes esse é um tema que não é tão tratado, né? Obviamente a gente não tem essa educação financeira desde sempre e todos precisamos ser autodidatas em relação aos investimentos. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. E por vezes aquelas pessoas que não gostam é porque talvez não se expuseram o suficiente para gerar o interesse, né? Porque na medida em que você começa a conhecer um pouco mais daquele assunto, né? Por exemplo, o mercado de ações ou os investimentos, economia, as criptomoedas. Na medida em que você começa a entrar nesse mundo, a tendência é que isso vai gerando interesse, né? Porque uma coisa vai conectando a outra, você vai fazendo experimentos, vai investindo aqui e ali, de repente vendo o seu dinheiro aumentar, e isso vai gerando ainda mais interesse. Então, é muito importante você ter essa consciência de que você precisa se colocar nas situações, né? Por vezes você, de repente, acha que não gosta de uma coisa, mas você nem sequer experimentou, você não acha que não gosta, seja de uma comida, ou seja de um assunto, né? De um determinado conhecimento. Então, coloque o pé, né? Comece a estudar sobre aquele tema e naturalmente isso vai te gerando mais interesse, né? Você vai ficando mais interessado por aquele assunto e aí você vai identificando talvez o que mais te atrai, se de repente vai ser o tipo específico, né, de investimento, se vai ser realmente bolsa de valores, se vai ser mais ligado à parte da renda fixa, se vai ser criptomoedas, enfim, você vai se aprofundando, ou todos, né, de alguma forma, tentando entender melhor as questões econômicas, macroeconômicas, né, não apenas aqui do país, mas do mundo todo. Então é extremamente importante que você comece a se conectar, mesmo que inicialmente seja meio que por obrigação você tentar se conectar com esse assunto, mas naturalmente, na medida em que você mostra para sua mente que algo é importante, a sua mente vai criando estratégias para te dar pequenas injeções, digamos assim, de serotonina, né? Para que você comece a ter prazer naquilo, né? Da mesma forma, a motivação, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que elas precisam ficar motivadas para fazer alguma coisa. E na verdade é o contrário, você precisa fazer alguma coisa para se motivar. Então, se você acha que precisa de motivação para fazer exercício, para caminhar, comece a fazer exercício para depois você se sentir motivado, porque você precisa vencer a inércia, vencer a questão da zona de conforto, né? Porque o nosso cérebro, ele prima pela facilidade, pela familiaridade, pela zona de conforto. E quando você precisa sair dessa zona de conforto, nem sempre é fácil, né? Você tem que lutar contra o seu próprio cérebro. Agora, a partir do momento em que você mostra para o seu cérebro que aquilo realmente é importante, que fazer exercício é importante, que ter uma alimentação saudável é importante, que aprender sobre investimentos é importante, o seu próprio cérebro começa a te ajudar nesse processo. Mas primeiramente é você que precisa se ajudar para que depois outras coisas comecem a te ajudar, seja o seu cérebro, seja as pessoas ao seu redor. Então é extremamente importante que você realmente se coloque nas situações, que você seja ativo, né? Uma das habilidades talvez mais importantes, né? Cada vez mais importantes, é o autodidatismo, porque digamos assim, os cursos formais, as faculdades formais, elas estão
com um delay, né? Normalmente elas estão atrasadas com relação ao que está acontecendo em tempo real. Então, não que você não deva fazer os cursos, faculdades e tudo mais. Não, é só o fato de que você precisa fazer algo mais. Você precisa também estar conectado com o que está acontecendo em tempo real, as coisas que estão sendo feitas na prática, né? Então, o autodidatismo é uma habilidade extremamente importante, da mesma forma como o pensamento flexível, né? No sentido de você aceitar coisas novas, né? As coisas novas estão surgindo, como, né, nós que estamos mais envolvidos, né, com essa parte de investimento, criptomoedas, blockchain, mas o blockchain está vindo com muita força, então tentar entender essa parte dos blockchains, das NFTs, dos games, né, dentro do universo das blockchains. Então, existem muitas coisas novas sendo pensadas, sendo construídas, e na medida que você tem um pensamento flexível, você no mínimo, você vai olhar para aquilo e falar, deixa eu entender um pouco mais sobre isso antes de você ter um preconceito, né? Porque o preconceito é exatamente isso, né? Você ter uma ideia preconcebida, ou seja, uma ideia pautada em algo que você não sabe, em algo que você não conhece. Você simplesmente deduz que aquilo não é interessante, que aquilo não é bom, e você simplesmente cria uma barreira, cria um limite. Então, a ideia é que você, pelo menos, entre um pouco, né, nos diferentes mundos que estão sendo apresentados, para que você conheça um pouco disso, e aí, se você realmente achar interessante, você vai mergulhando cada vez mais para que você, e aí gerando cada vez mais interesse para você se aprofundar ainda mais. Então, é extremamente importante que você se dedique, né, que você realmente faça mergulhos profundos dentro dos assuntos, dos conhecimentos, para que você possa ter mais propriedade na hora de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, principalmente nessa parte dos investimentos. Então, quanto mais você entende, quanto mais você conhece, mais você fica interessado por aquele assunto e mais você entende. Então, é uma bola de neve, né? Um ciclo saudável aí, que uma coisa vai se retroalimentando e você vai potencializando sempre mais o seu conhecimento e a sua capacidade, né, de percepção, a sua clareza em enxergar tudo aquilo, né? Quanto mais você conhece, mais você tem o controle daquele conteúdo, né? Então é extremamente importante que você realmente busque cada vez mais o conhecimento. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like. A ideia, obviamente, é fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Esse é apenas o início, né, desse canal. Tenho compartilhado esse tipo de conteúdo especificamente, mas a ideia realmente é poder alcançar o maior número de pessoas. Então é isso, até o próximo. Um abraço.